A quinta mesa de discussões, cujo tema é propaganda política eleitoral. Para tanto, compõe a mesa as seguintes autoridades: Sua Excelência, o senhor ministro Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, do Tribunal Superior Eleitoral. Dr. Antônio Lavareda, cientista político especialista em comportamento eleitoral e marketing político. Doutora Luciana Punk, professora da Universidade Federal do Paraná e pós-doutora em comunicação política. É convidada também a doutora Eneida Desirê Salgado, professora da Universidade Federal do Paraná e doutora em Direito do Estado. E ainda, Dr. Fernando Neisser, membro fundador da Abradep e do Instituto Paulista de Direito Eleitoral. Lembramos mais uma vez que as perguntas deverão ser feitas de forma escrita, com o e-mail, que caso não haja tempo hábil para a resposta será dada por e-mail. Com a palavra, o doutor Fernando Neisser. Boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimento a mesa, a pessoa de Sua Excelência, excelentíssimo ministro Tarcísio Vieira. É uma honra dividir essa mesa com Vossa Excelência, ministro, pessoa que admiro há tanto tempo, as professoras Eneida Salgado, minha querida amiga, professora Luciana Punk, e o professor Antônio Lavareda. Vivemos, na última eleição, o fracasso da tentativa de mudança das regras da propaganda eleitoral. A redução abrupta do tempo de propaganda, acompanhada da redução dos meios de propaganda lícitos, tornaram o cenário eleitoral de 2016 fértil para as aventuras políticas daquelas pessoas que não precisam da propaganda para se fazer conhecidas. Vivemos as eleições das celebridades, que num cenário no qual houve uma concomitante redução dos meios lícitos de financiamento eleitoral, permitiu-se o surgimento de candidatos que puderam fazer o seu autofinanciamento e que dispensavam a propaganda como forma de mostrar as suas características e qualidades ao eleitorado. Além disso, a legislação eleitoral avançou sobre o direito do cidadão. A liberdade individual de manifestação política foi tolhida até as raias do intolerável. A limitação fixada pela Lei 13.165, para fixação até mesmo de placas em residências particulares, no exíguo tamanho de meio metro quadrado, no entendimento da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, chega à inconstitucionalidade. É preciso reconhecer que a propaganda eleitoral não é um direito dos candidatos ou dos partidos políticos. É um direito dos eleitores, que tem nela a única forma hábil de conhecer os programas e projetos que se colocam à sua análise no momento eleitoral. Quando o tempo é curto e quando os meios são escassos, o eleitor vota sem conhecimento e o resultado só pode ser o pior possível. É absolutamente compreensível o esforço feito pelo Congresso Nacional na direção de reduzir os custos das campanhas, razão pela qual o alvo desse esforço foi a propaganda eleitoral. Contudo, na mesma lei número 13.165, o Congresso Nacional encontrou outra forma de tentar realizar esse balizamento dos gastos eleitorais por meio da fixação de limites uniformes de despesas para cada cargo. Na medida em que a legislação encontrou uma forma de atingir aquele mesmo objetivo, que é a contenção do abuso do poder econômico, ou a contenção do próprio
poder econômico, de maneira muito menos intrusiva sobre a liberdade de candidatos, partidos e eleitores, todas aquelas proibições que vinham desde a Lei 11.300 começam a exalar o cheiro da inconstitucionalidade. Não é mais necessário manter um arcabouço tão restritivo de limitações à propaganda eleitoral, na medida em que o poder econômico estaria contido de outra forma. Nesse cenário, é que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, por meio de um grupo de trabalho que foi conduzido ao longo dos últimos meses, chegou a algumas propostas pontuais que peço a vênia de ler a Vossas Excelências para trazer alguns elementos de contribuição ao debate, naturalmente que sem qualquer intuito de pautar as colocações dos eminentes palestrantes aqui convidados, queremos ouvir as opiniões de Vossas Excelências, mas também nós trazemos a nossa contribuição pontual à sociedade, à academia, ao Congresso Nacional, que vão nessa linha que expus previamente. Pleiteamos o retorno do período de propaganda eleitoral para o seu início em 6 de julho do ano das eleições. O período extremamente exíguo prejudicou o conhecimento dos projetos pelo eleitorado. Que se torne ainda mais explícita na legislação a permissão de divulgação das pré-candidaturas. O que se viu, ainda que escolhendo o Tribunal Superior Eleitoral tenha tomado uma decisão extremamente salutar e louvável quando julgou o recurso especial eleitoral 5124, de relatoria do ministro Fux, mas o que se viu no campo das pré-campanhas foi uma atuação incisiva dos tribunais regionais eleitorais e dos juízes eleitorais, tolhendo essa fase democrática de debates que o próprio Congresso Nacional havia aberto as portas com a Lei 13.165. A flexibilização imediata das proibições atinentes à propaganda realizada pelas pessoas físicas, pelos eleitores, colocação de placas e adesivos, sem essa burocratização, essa cartorização que se tentou fazer nas últimas mini-reformas eleitorais. A redução do tempo diário das inserções, com o retorno do tempo de propaganda eleitoral a partir de 6 de julho, o excesso, a overdose de inserções que se viu na última eleição, com 70 minutos diários de inserção, aquilo torna o eleitor quase imune à propaganda. Depois de um tempo, ouvindo o dia inteiro inserções, não é mais possível imaginar que o eleitor consiga apreender o conteúdo do que está sendo dito. Pleiteamos ainda uma retirada da legislação eleitoral de alguns termos extremamente vagos e subjetivos que abrem margens a um decisionismo solipsista sem uma fundamentação jurídica adequada. Trato aqui, especificamente, do parágrafo 2º do artigo 53 da Lei 9.504, quando veda propagandas, aspas, ofensivas à moral e aos bons costumes, bem como o malfadado artigo 242 do Código Eleitoral, que veda as propagandas eleitorais que buscam criar estados mentais artificiais no eleitor. Como sempre se disse, esse é o intuito da propaganda eleitoral, criar estados mentais artificiais no eleitor. A legislação não nos parece ser apta a vedar aquilo que é o intuito da própria legislação, da própria propaganda. Pleiteamos ainda a revogação do artigo 54, artigo esse que veio a lume na última mini-reforma eleitoral, na Lei 13.165, e que tentou criar balizas no horário eleitoral gratuito que o tornaram absolutamente engessado. A proibição das cenas externas, que remete ainda a uma leitura preconceituosa das gravações televisivas de tempos atrás, quando as gravações de cenas externas eram efetivamente mais caras, hoje não se justificam. Os candidatos e partidos gastam muito mais recursos para criar cenas em estúdio com aparência de cenas externas do que se simplesmente fossem ao lado exterior para fazer as gravações. Mesma observação temos com relação à proibição do uso de efeitos especiais e computação gráfica. Também
um ranço decorrente dos primeiros momentos desse ferramental tecnológico, quando isso implicava um gasto muito superior ao que alguns candidatos podiam fazer. Hoje em dia, com um aparelho de telefone celular e um aplicativo gratuito, qualquer pessoa faz efeitos especiais que há 5, 6 anos custariam verdadeiras fortunas. Não é possível imaginar que a propaganda eleitoral tenha que ser insossa, que a propaganda eleitoral tenha que ser pouco atrativa. O eleitor, ele precisa encontrar na propaganda eleitoral algo que atraia a sua atenção. Nós não podemos jamais esquecer que a propaganda eleitoral compete com as propagandas comerciais, com programas em alta definição. Eu costumo dizer que a propaganda eleitoral ela compete com o Netflix. E se a propaganda eleitoral se resumir a um sujeito de terno atrás de um balcão, dificilmente o eleitorado vai ter qualquer interesse. Pleiteamos, por fim, uma medida que proteja a identificação da propaganda eleitoral. Se, por um lado, as restrições formais da propaganda são nocivas, de outro lado, é absolutamente imprescindível que o eleitor saiba quem é o dono daquela propaganda eleitoral. A identificação hoje, meramente formal, por vezes com letras miúdas na lateral de uma imagem de televisão que ninguém consegue identificar, ou com aquela sopa de letrinhas dos partidos de uma grande coligação, não atendem a essa exigência. É importante que o eleitor tenha consciência quem está passando aquele recado, para que, inclusive, se desse recado discordar, possa atribuir a quem de direito a responsabilidade pelo que foi dito. Essas eram as ponderações que a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político queria trazer, e eu jamais poderia concluir essa fala inicial sem agradecer a Escola Judiciária Eleitoral, a EJE, e não apenas agradecer por essa parceria, mas parabenizar o exemplar trabalho que a rede de EJEs, não só a EJE aqui do Tribunal Superior Eleitoral, mas em todos os tribunais regionais eleitorais, vem conduzindo no Brasil. É um trabalho exemplar que se destaca, ainda mais comparando com o trabalho de outras entidades similares em outros ramos do Poder Judiciário, pela sua excelência. Um trabalho, ora voltado à formação de magistrados, ora voltado à formação de servidores, ora direcionado ao grande público, advogados, sempre feito com um carinho, uma qualidade e uma competência que merecem os nossos maiores encômios. Com essas colocações, eu passo de pronto a palavra à Sua Excelência, o excelentíssimo senhor ministro Tarcísio Vieira de Carvalho.